Bem-vindo a mais um vídeo aula sobre Revit. Nesta videoaula vamos falar sobre o controle de visibilidade dos elementos e das categorias do nosso desenho. Bom, basicamente existem 8 atalhos que vão nos ajudar nesse controle de visibilidade. Estão aí em tela. Alguns desses atalhos ocultam ou o elemento ou a categoria, congelam ou o elemento ou a categoria, e isolam ou o elemento ou a categoria. E obviamente temos também que restaurar esses elementos ou as categorias que foram ocultas ou congeladas. Bom, ocultar ele vai apagar, ele vai fazer com que suma da tela temporariamente o elemento ou a categoria que foi selecionada. O mesmo acontece com o congelamento, eles vão sumir da tela temporariamente. A diferença é que o isolar ele vai apenas deixar o elemento ou a categoria daquele elemento selecionado visível em tela. Lembrando que, além de usarmos as teclas de atalho, podemos usar também o mouse. E para isso, clicando com o lado direito do mouse, onde vai aparecer aquele menu de contexto, como vimos na aula sobre mouse. Bom, sem mais, vamos agora à tela do Revit e verificar como cada um desses atalhos, e o uso do mouse também, vai surtir o efeito que nós pretendemos que aconteça. Mas antes, solta a vinheta. Para ganhar tempo, já deixei aqui aberto um arquivo do Revit de um levantamento arquitetônico que eu fiz. E vou trazer aqui a colinha para a gente poder ver cada um desses atalhos. Vamos começar pelo HH, que ele oculta temporariamente o elemento selecionado. Como assim? Bom, vou selecionar aqui esse elemento com um clique simples do mouse. O elemento foi selecionado. Quando eu digitar HH, o elemento ele oculta. E vejam que aparece uma tarja, uma borda com azul cian, dizendo que existe um elemento que está oculto temporariamente. Se eu clicar aqui nesse outro elemento, no caso aqui a mesa com essas cadeiras, e digitar HH, vejam que ele ficou oculto também. Além do atalho HH, eu posso também usar o menu de contexto. Como assim? Se eu clicar com o lado direito do mouse, após o objeto ser selecionado, aparece esse menu de contexto e eu posso também ocultar na vista o elemento. Pronto, então aqui nós tivemos 3 elementos que foram ocultos. 2 através do atalho HH, que foi a mesa da copa, da copa íntima e da copa da cozinha, e a mesa da sala de jantar. Se eu olhar aqui minha colinha, o HR restaura os elementos que foram ocultos. Então vou digitar agora nesse momento HR. Vejam o que aconteceu. As 2 mesas que foram ocultas pelo atalho apareceram, mas a mesa que foi oculta pelo lado direito do mouse não apareceu. Então o que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Vou vir aqui embaixo, clico nessa lâmpada e ele me revela então quais são os elementos que estão ocultos. No caso eles estão aparecendo aqui nessa cor magenta. Para revelá-los é muito simples. Clico no elemento, lado direito do mouse e novamente onde tem aqui, agora eu vou exibir na vista o elemento. Vou aproveitar e exibir esses 2 elementos também que estavam ocultos. Lembrando que selecionar com Ctrl, ele vai adicionando seleções. Lado direito do mouse, exibir na vista, categoria. Para sair deste modo de visualização, basta clicar novamente nessa lâmpada aqui embaixo. Pronto, voltamos. Então, vimos que como eu posso ocultar com o atalho HH, eu também posso restaurar, chamar novamente com o atalho HR. Se eu ocultar com o mouse, tenho que chamar com o mouse. Mas vejam agora a diferença do HH, que ocupa o elemento, e do HC, que ocupa a categoria. Vamos lá. Vou selecionar aqui agora esta mesa. Se eu digitar HH, a gente já sabe que vai ocultar este elemento. Mas vejam que eu tenho esta mesa aqui que está na área, essa mesa da sala de jantar, esta mesa da copa íntima, esta mesa dessa área daqui de trás, seria um espaço gourmet, e quando eu construí esse desenho, eu coloquei mesas aqui também. Então se eu digitar HC, vejam que ele ocultou todos os elementos
que estavam dentro desta categoria. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho um fogão. O fogão faz parte desses móveis da cozinha. Seriam fogão, geladeira, freezer. Tanto é que se eu digitar HC, some também esses elementos. Vou chamá-los novamente com a tecla, o atalho HR. Todos foram chamados. Da mesma forma que eu ocultei o elemento e a categoria com o atalho, posso fazer o mesmo com o mouse. Vou selecionar este elemento, lado direito do mouse, ocultar na vista a categoria. Vejam que todos os elementos que estavam naquela categoria foram ocultos. HR chama, como vimos anteriormente. Não, porque foi com o mouse. Então venho aqui na lâmpada, seleciono qualquer um desses elementos, lado direito do mouse, exibir na vista, e eu quero exibir a categoria. Vejam que todos que estavam em magenta deixou de ficar magenta porque já estão lá novamente no meu desenho. Então com isso eu já vi como ocultar temporariamente o elemento e como ocultar temporariamente a categoria. A mesma situação acontece com EH e VH. Se eu fizer com o atalho, ele aparece, ele é restaurado também com o atalho. Se eu fizer com o lado direito do mouse, ele terá que ser restaurado também com o lado direito do mouse. Eu creio que com o atalho fica mais rápido. Então vou fazer somente aqui um momento, né, para o vídeo não se estender demais, congelar um elemento selecionado. EH, vejam que em termos de efeito visual é a mesma coisa de ocultar. A única diferença é que os elementos que foram ocultos, eles aparecem na impressão. Os elementos que forem congelados não aparecem na impressão. Mas para chamá-lo novamente, vou aqui ativar a lâmpada. Clico no meu elemento. Será que o HR funciona? Vamos ver. Não funciona. Então vou ter que usar o lado direito do mouse, pedir para exibir na vista o elemento. Ou seja, nessa situação de congelar o objeto, o elemento, ele terá que ser chamado, restaurado novamente com o mouse, mesmo que eu congele com o atalho. Particularmente, entre congelar e ocultar, depende do que você quer. Se você quer que apareça ou não na impressão, como nós vemos aqui embaixo nessa colinha. Bom, eu posso fazer isso com que elementos? Bom, se eu selecionei aqui minhas cotas, se eu der HH, ele vai ocultar o elemento. Se eu der HC, vocês vão ver que essas cotas aqui verticais, todas vão ficar ocultas. Então, HC, vejam que todas as cotas foram ocultadas. Se eu quiser ocultar ou congelar também esses títulos de cada ambiente, né? A gente vai ter um nomezinho específico lá na frente. Vou digitar aqui HH também. Vejam que ele foi, no caso, o elemento. Se eu fizer aqui HC, vejam que todos foram ocultos, né? Porque todos estão na mesma categoria. Então, HR para chamar. E de repente, agora eu quero uma situação que eu quero isolar um elemento ou isolar a categoria. Vamos dizer que eu queira isolar todas as paredes. Se eu quiser aqui isolar somente essa parede, somente esse elemento, eu vou fazer o HI. Quando eu fizer HI, vejam que tudo que estava no meu desenho foi escondido, foi ocultado. Apenas deixei aqui o elemento da parede que estava selecionado isolado. Da mesma forma, HR chama tudo novamente. Ao mesmo passo que, se eu selecionar somente essa parede e fizer agora a opção IC, eu vou isolar todos os elementos desta categoria, ou seja, todas as alvenarias, todas as paredes. Vejam que ficam apenas as paredes. Tudo que estava como texto, elementos de componentes, cotas, piso, tudo isso ficou parcialmente oculto. Ficou apenas visível esse elemento porque ele foi isolado, né? E essa categoria é que eu queria que ficasse aparecendo. Para aproveitar, só reforçar e lembrar o atalho TL, né? Para as nossas paredes, ó, TL para poder deixá-la com a linha fina e TL deixar naquela hierarquia que particularmente é a que eu acho mais adequada. Bom, então eu vou fazer aqui HR para trazer, né, novamente todos os elementos. Aproveito aqui a questão do zoom, né? Podemos usar os atalhos, como nós vimos em aulas anteriores, ou o próprio mouse clicando duas vezes no scroll, se quiser um zoom total. Bom, além dessas possibilidades que nós vemos com os atalhos,
vou aqui trabalhar com mais uma delas, que é o último atalho que a gente tem, que é a caixa, né? É a janela de visibilidade. Vou digitar VG. Quando eu digito VG, veja que aparece todos os elementos que estão compondo o meu desenho, e a partir deles eu também posso causar uma situação de ocultar ou de isolar. Por exemplo, eu vou aqui procurar o item parede, está aqui parede, vou clicar nele para desabilitar, e quando eu mandar aplicar, vejam que as minhas paredes elas sumiram, elas foram ocultadas. Mas particularmente eu não trabalho muito para essa situação de desenho de ocultar, congelar, isolar. Eu não trabalho muito com essa caixa. Eu prefiro muito mais trabalhar com esses atalhos. E como eu disse para vocês, os dois que eu mais uso é o HH e o HR, porque estão muito simples, muito próximos no teclado e me atendem para a minha necessidade. Às vezes eu quero fazer uma situação em que eu preciso estar muito confuso em termos gráficos, né? Então eu simplesmente seleciono aquele objeto que eu quero e HH ocultou, né? Seleciono aqui HH ocultou, seleciono outro objeto HH se eu quiser ocultar somente esse elemento, né? Mas eu posso também trabalhar com HC para toda a categoria, e dependendo do que eu vou querendo trabalhar, eu posso ocultar mais elementos ou trabalhar com ocultamento aí da categoria por inteiro. Fica mais rápido do que eu preciso, e para revelar somente HR. Após vermos os 8 atalhos e a possibilidade com o mouse, espero que essa aula tenha sido útil para você. Mais uma vez agradeço a todos e a todas que ficaram até aqui, e peço, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Deixe também os seus comentários. Mais uma vez, muito obrigado.